Olá, bem-vindos a mais um ReinoCast e hoje nós estamos aqui com a presença do querido Léo Lima. Fala, Léo. Fala, galera, tudo bem? E o nosso convidado especial de hoje, lá do Celeiro Missões, Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, pastor? Tudo bom, Léo? Tudo bem. Prazer, pessoal. O Felipe é o líder do Celeiro Missões, ele vai falar um pouquinho mais. Trouxe até um presentinho para nós. Olha que coisa linda. Aí dentro tem um... Nossa... Vamos abrir o presente? Abre aí, acho que vocês vão gostar. Vamos abrir o presente aqui já. Aí, essa é a famosa. Rapaz, aí nós falamos de café e aqui tá o café. Ó, a xicrinha para tomar café, isso que eu lembro de Minas Gerais, da minha essa terra. Essa aí é missionária, essa. Das Minas Gerais, ó. Coisa linda, hein, rapaz? Legal. Celeiro Missões. Olha que linda a embalagem, olha como que vem, gente. Coisa mais linda. Então tá aí, presente do Celeiro. Felipe, fala um pouquinho mais o que é o Celeiro Missões, fala um pouquinho mais sobre você. Vamos começar te apresentando, né? Com você se apresentando, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Legal. E eu e o Léo vamos ser seus hosts aqui hoje, tá bom? Show de bola. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Felipe Guimarães, tenho 35 anos de idade, sou casado com a Ana Clara, importada de BH, trouxe ela lá de BH. Mineirinha. Estamos esperando nosso primeiro filho, em dezembro nasce o Benjamin. Coisa boa, que abençoado. A gente está super feliz. E somos líderes do Celeiro Missões, né? Uma organização missionária que começamos no final de 2017, com uma escola de missões, né? Com o intuito de despertar jovens para a missão. E depois nós fomos caminhando ao longo do caminho, né? Ao longo do percurso, como Deus foi nos destinando. E hoje nós somos uma organização missionária que temos escolas missionárias dentro dela. Mas também um dos nossos grandes alvos e principais focos é o treinamento missionário e envio de missionários junto com as igrejas locais. Então hoje nós temos na nossa equipe 22 missionários integrais, servindo integralmente em Santa Catarina, no Pantanal e agora, mais recentemente, na Amazônia, região amazônica. Uau, coisa linda. Felipe, você não é de Balneário Camboriú, ou é? Não, eu sou de Curitiba. E como que você veio pra cá? Quanto tempo você tá aqui? Uma história legal. Como que foi essa... Eu já tô aqui há 10 anos, em Balneário Camboriú. Ó, chegou primeiro que eu, tô há 8 anos aqui. 10 anos, tô 10 anos aqui. E a minha história com o Balneário Camboriú, eu já conhecia por férias, né? Meus avós sempre tiveram casa em Pissarras, perto. Então acabava que a gente sempre vinha pra cá e tudo mais. Mas lá em 2011 foi quando eu entendi de fato Deus me chamando para missões e então eu consegui, Deus me abençoou com uma bolsa de estudos no México, fui morar em Tijuana, no México, em 2012. Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos. Nem pude pisar nos Estados Unidos porque foi tão rápido, não consegui nem tirar o visto dos Estados Unidos, fiquei só no México, mas foi um tempo precioso lá, estudei missões numa outra organização, parceira também, e foi lá onde Deus falou comigo a respeito do Celeiro Missões, através da palavra de um dos líderes daquela base missionária, me dizendo que chegaria um tempo na minha vida de treinar missionários, despertar jovens para missões, e era para eu guardar aquela palavra, então eu guardei. Você ficou quanto tempo em Tijuana? Fiquei 6 meses. Cara, lá é uma terra de coiotes, lá é uma terra e de doida. Imigrantes, e pessoas querendo sempre migrar para os Estados Unidos Sim. ali. E como que foi essa experiência lá? Olha, foi assim, eu digo, para todo mundo que me pergunta, eu falo que foi uma das melhores experiências da minha vida, como no crescimento, amadurecimento como homem, né, e entendendo também o chamado de Deus para minha vida. Em Tijuana foi aonde eu aprendi a amar o diferente. Tijuana, eu não sei se vocês sabem, né, as pessoas não conseguem calcular ao certo quantos habitantes existem em Tijuana, pelo fato de ser fronteira com os Estados Unidos, então sempre tem muita gente indo e vindo. É um fluxo migratório gigantesco. Muito grande. E nesse lugar onde eu estava, eles tinham um trabalho, né, que eles chamam de Zona Vermelha, que é bem na fronteira ali entre San Diego e México. E a gente trabalhava com os moradores de rua, trabalhava com crianças, e uma vez por semana nós fazíamos uma visita no que era mais ou menos como se fosse a FEBEM do Brasil, assim, né, de jovens infratores que tinham sido presos. Porém, né, esses jovens infratores é igual você vê naqueles documentários, né, aquela
com histórias de assassinato e tudo. Então ali, onde eu conheci todo tipo de gente e Deus me ensinou muito. Foi um tempo precioso para mim ali. Maioria mexicanos ou de todo lugar do mundo? A maioria é mexicano, mas você encontra gente de todo lugar do mundo, principalmente brasileiro. Muito brasileiro. Muito brasileiro. Como que é o dia a dia em Tijuana? Pra gente mensurar mais ou menos qual é o tamanho dessa cidade. Nossa, olha só, é quase uma Curitiba. Um tamanho Gigante. de Curitiba, muito grande, milhões de habitantes, né? E só que ela é dividida entre a parte nobre da cidade, que é mais perto das praias, e depois tem o grande centro, que é onde fica realmente a fronteira, né? Você tem a cerca lá passando, e ali é onde as pessoas que querem atravessar, que não conseguem atravessar, elas se concentram naquele lugar ali. Então, prostituição, tráfico de drogas, né? Tudo muito intenso. Tudo muito intenso ali. Quando falo em Tijuana, a imagem que vem na minha mente é um deserto com um cara de chapéu e bota, com um pedaço de mato na boca. Não, é muito mais parecido assim com uma São Paulo, com uma Curitiba e uma praia no canto. É bem intenso, sabe? Um grande centro, assim. Mas uma das coisas, né? Tem várias coisas boas de Tijuana, mas uma das coisas muito boas de Tijuana... a população em si, você chegou a ter contato? Você se relacionou? São pessoas boas? Sim. São pessoas amáveis? Ou todo mundo é perigoso? Não. Eu amo o mexicano. O mexicano, eles são muito parecidos com os brasileiros. Muito, né? Fazem festa pra tudo, gostam de conversar, são super hospitaleiros e receptivos. E eu conheci pessoas de Tijuana, né? Moradores de lá. Nós fazíamos um trabalho, que é o trabalho junto com a Jocum lá em Tijuana, que chamava Homes of Hope. Eles constroem casas para essas pessoas lá. Então eu ajudava a construir essas casas. E aí a gente conhecia as famílias de fato. Então as famílias com várias histórias, né? De histórias tristes, de abandono, tráfico de crianças e tal. Mas as pessoas muito amáveis, muito receptivas. Foi com elas que eu aprendi a falar espanhol. Eu agradeço os mexicanos lá, as crianças, e foi um tempo maravilhoso, assim. Que benção. E você voltou pro Brasil já com esse sonho no coração? Voltei. De estabelecer o Celeiro Missões. Isso, voltei pro Brasil com esse sonho, porém a palavra era de treinar e capacitar missionários. E eu tinha 23, 24 anos. Muito jovem, cada vez mais jovem. Vou fazer o quê? Vou treinar quem? Eu ainda não tenho experiência para isso e tal. E o que eu coloquei? Guardei essa palavra no meu coração e falei, vou me preparar para quando Deus falar para essa palavra acontecer, eu vou estar preparado. O que eu fiz? Voltei pro Brasil e tudo que era viagem missionária que eu conhecia alguém, eu dava um jeito de participar. Tudo que era curso de missões, tudo que era envolvido em missões, cara, deixa eu participar. Não, mas já acabou as vagas. Não, eu carrego tua mala aí, eu faço alguma coisa, deixa eu entrar nesse negócio aí. Tá bom, eu tava lá. Daí eu consegui, nesse tempo, né, fui pro Haiti, fui pra República Dominicana, passei um tempo no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, fui pra Duque de Caxias, vários lugares, fui pra Amazônia nesse tempo, de 2012 até 2016. Fui me capacitando, né, trabalhava, né, também, meu sustento, fazia arquitetura na época também. E entendi de Deus que eu precisava ser capacitado para que aquela palavra se cumprisse. Você terminou a arquitetura ou não? Infelizmente não, foi mais forte que você. Foi mais. A missão me chamou, eu tive que sair ali. Na época eu não tinha bolsa de estudos, era uma faculdade particular, eu não tinha condições ali. E o chamado precisa fazer, vamos lá, e eu tranquei na época. Mas graças a Deus hoje, com o Celeiro Missões, nós conseguimos trabalhar com arquitetura e missões também. Nós temos um braço ministerial dentro do Celeiro Missões que se chama Celeiro Obras. Então nós temos engenheiros e arquitetos e nós servimos igrejas, organizações missionárias com projetos arquitetônicos e engenharia. Nós já fizemos mais de 8 projetos, né, nesses quase 5 anos de Celeiro Missões, e alguns nós colocamos a mão na massa, executamos na Amazônia, no Rio de Janeiro, no sertão de Alagoas. Então a gente tem a arquitetura nunca morreu, a arquitetura ficou aqui e graças a Deus a gente consegue... Coisa linda. Enquanto estudava arquitetura, você fazia missões? Fazia. Como é que você fazia para conciliar isso? Cara, eu me programava em relação ao estudo, né? Eu ficava vendo quantas faltas eu poderia ter naquele semestre. Nossa. E tal. E eu tudo calculado. Mas eu não deixava de participar de nada, assim que eu pudesse. Felipe, deixa eu entrar num assunto um pouco delicado, talvez, mas você disse que participou de várias viagens missionárias antes de você iniciar o Celeiro Missões. Essas viagens, elas são
todas efetivas? Qual é a efetividade dessas viagens, Felipe? Não. E aí que é muito legal, muito boa pergunta, pastor, porque acho que Deus me deu essa oportunidade de participar de várias viagens, várias missões e ver aquilo que funcionava e aquilo que não funcionava. E foi como eu fui como uma esponja, assim, sabe? Pegando aquilo que era bom, aquilo que não era bom, para ir desenhando como funcionaria o celeiro. Muito se fala hoje, e na verdade é o que mais acontece hoje, são viagens de uma experiência missionária. E eu aprendi isso na prática, porque, vamos dizer assim, que se vende como uma viagem missionária. Mas, de fato, não é uma viagem missionária, é uma viagem de experiência missionária. É uma experiência mais para quem está indo do que para quem vai receber a mensagem. Com certeza. A gente não tem como fazer um trabalho missionário concreto, né, inteiro, em 15 dias, em 10 dias, em 1 mês, em 3 meses. Isso não é uma verdade, eu vi isso na prática, né? Mas, lógico que tem o seu valor. Essa viagem, né? Pode deixar sementes. Deixa sementes, serve os irmãos. Abre portas. Abre portas, contatos, né? Mas a principal função, eu acredito que dessas viagens de curto prazo é para quem está indo. É para nós. Se nós formos para essas viagens... Você acha que isso pode conscientizar a igreja? Com certeza, com certeza. A gente sempre fala nas nossas escolas... Ativa pessoas, né? Exatamente. Nas nossas escolas de férias, a gente sempre fala e ensina os alunos, né? Porque são... 3 semanas de parte teórica e 10 de prático, né? Nessas viagens. A gente sempre ensina a eles que eles não estão indo para mudar a Amazônia, eles não estão indo para transformar o Pantanal, eles não estão indo para mudar a realidade do lugar. Eles estão indo porque Deus está levando eles lá para ensinar algo que eles não aprenderam aqui ainda. E se um dia eles forem missionários integrais e forem dar a vida para o campo missionário, aí sim eles vão poder fazer algo concreto, né? Plantar uma igreja, trabalhar com discipulado, desenvolvimento comunitário e todas as demandas do campo missionário. Mas as viagens de curto prazo, elas têm esse foco deveria ter, né? De trazer essa experiência e despertar a pessoa para a missão. Mas sem levar aquele peso de que eu vou fazer algo extraordinário nesses 10, 15 dias, não dá. Não dá, sabe? Então, e isso é importante. Essas pessoas sabem disso antes de... evita de se frustrar, evita de frustrar os outros, de quem está enviando eles também. Então tem todo esse papel aí. Felipe, outra coisa delicada também, que eu acredito que dá para a gente falar aqui talvez um pouquinho, sobre por que é tão difícil convencer os cristãos a fazerem missão. Nossa, pastor, e é difícil mesmo. Assim, aqui nós estamos em Balneário Camboriú. Sim. A Reina é uma igreja muito jovem, né? Uma igreja muito nova, tem 1 ano e 8 meses, menos de 2 anos. Nós enviamos a Cauane para o celeiro. Sim, foi uma bênção. E foi uma alegria para nós também. Mas quando eu tentei enviar mais pessoas, foi uma dificuldade, né, Léo? Eu não, assim, todo mundo está ocupado, atarefado, correndo, uma aceleração inacreditável. E os jovens parecem não se mover muito. Exato. E eu fiquei assim, com a pulga atrás da orelha. Eu falei... O que é, será que... A gente tem uma grande dificuldade mesmo de engajamento para missões. E isso se dá, né, parte pela sua pergunta. Tem uma parte da resposta na sua pergunta, que é realmente os tempos que nós estamos vivendo hoje. Onde a geração ela é totalmente sem paciência. É tudo para ontem, né? Se o teu celular... travou, 10 segundos a mais que você esperou, você já quer trocar de celular, quer comprar outro e não tem paciência. Geração fast food, né? E isso se dá muito pelo tanto de informação que nós temos na nossa mão hoje. Então, as pessoas, quando elas sabem que elas vão... Faz sentido. Né? Então, quando elas sabem que elas vão... Claro, a quantidade de informação abrevia o tempo, né? Exato. Não é que o tempo mudou, é você que não está percebendo ele. Exato. E assim, quando as pessoas sabem que elas vão lá pro meio da Amazônia, ficar 1 semana sem celular, pro meio do Pantanal, lá no assentamento, onde nós estamos plantando uma igreja lá com um trabalho difícil, não tem sinal de celular, as pessoas já tremem na base. Lógico que isso não é o principal motivo, Sim. mas eu acredito que ainda o principal motivo é a falta de instrução da igreja local a respeito da grande comissão. Falta de conscientização. Falta de conscientização e trazer esse tema tão importante que é bíblico, é uma grande comissão, não é um convite. É uma ordem de Deus. Ide por todo mundo pregar o evangelho. E eu creio que é isso mesmo, porque eu acredito que esse é o principal motivo mesmo. Porque você imagina, quase 2 anos de reino, nós nunca falamos sobre missão na igreja. Ok, nós demos uma
uma atenção a isso, porque a Cauane foi Sim. conselheiro, participou lá e voltou, tipo, falando para todo mundo, empolgada, explicando como foi. E aí eu acho que, assim, chamou atenção um pouco, mas eu acredito que está um trabalho de conscientização. E, por exemplo, eu tive várias experiências missionárias no Chile e outro lugar. Mesmo assim, não sinto hoje, como no passado, quando eu era mais jovem, parece que isso é uma coisa de mais jovens também, né? Parece que queima mais no coração do jovem as missões. Eu não sei se o jovem também é mais livre para ir e vir. Tem isso também, né? Mas hoje a gente quase não fala. Hoje eu sinto que minhas prioridades são outras com a igreja. E tem alguma coisa que a gente pode fazer para conscientizar a igreja, para levar para dentro da igreja, para falar disso dentro da igreja? Tem, pastor. Nós, começando a responder essa pergunta, a gente tem que levar em consideração que Jesus nos deu uma ordem para ir pregar o evangelho até os confins da terra. E levando em consideração isso, nós temos 3,8 bilhões de pessoas no mundo que não conhecem a Jesus, né? Isso é mais ou menos 42% da população mundial que não ouviram o evangelho. Então nós temos um número muito grande. Mas nós estamos no Brasil e tal. No Brasil nós temos uma área não alcançada que se chama Janela Verde, que é toda a parte verde do mundo, né? Que pega o Brasil, pega lá um pedaço da Ásia, vai lá para a Oceania, é onde as pessoas se concentram em florestas. Dentro do Brasil nós temos alguns segmentos de difícil alcance. Janela Verde. Janela Verde. Diferente daquela janela 1040. Diferente da janela 1040. A janela 1040, povos muçulmanos, né? Povos asiáticos. E a janela verde, ela pega um pedaço da janela 1040 também. E dentro do Brasil nós temos os quilombolas, os sertanejos, os ciganos, os surdos e mudos, os ricos dos mais ricos, os pobres dos mais pobres. São todos segmentos que são considerados de difícil alcance pelo evangelho. Então nós temos uma obra gigantesca a ser feita dentro do nosso país. Ninguém se lembra do cigano, né? De pregar para o cigano. E hoje, principalmente em São Paulo, tem muitas comunidades ciganas já convertidas. Tem. Aliás, igrejas ciganas. Exato. Com louvores na língua cigana. Sim. Os ciganos, o primeiro contato que eu tive com eles foi com o pessoal do Iris Global. Foi no sertão do Alagoas, eles têm um trabalho incrível com ciganos. E foi quando eu conheci, me despertou para isso. Nós temos cerca de 700, 800 mil ciganos do Brasil, de uma etnia, né, uma origem linguística, que tem o seu próprio dialeto e eles não conhecem Jesus. E essas pessoas são pessoas, como nós. 1 milhão de pessoas quase. 1 milhão. E eu conheci ciganos se batizando, ciganos cantando louvores, ciganos com as suas próprias roupas, mas adorando ao Senhor. Crianças fazendo escolinha bíblica, ciganas. Então, essas pessoas precisam ser alcançadas. E nós pensando nisso, criamos, né, também uma estratégia pelo celeiro que se chama Celeiro Indo. E pelo Celeiro Indo, nós vamos às igrejas por um final de semana para levar esse despertar missionário. A gente traz todas as informações para a igreja, para que haja esse... Existe algo para ser feito e a gente precisa responder. Eu acredito que nós precisamos fazer isso na Reino, hein? Eu acho que... Só chamar que a gente Apesar que eu tenho que fazer justiça aqui também para a Reino, porque nossa missão como igreja está em Mateus 24:14. Que e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, apesar de a gente ter nascido numa estrutura física muito pequenininha, que eu até chamo de caixotinho, né? Temos 130 cadeiras, nós já nascemos com uma mente globalizada, ou seja, a igreja já paga cursos de inglês para vários dos nossos líderes. A gente viu a Cauane lá para o Celeiro Missões, a igreja aqui pagou por isso. A gente queria enviar mais pessoas e não achamos pessoas que pudessem ficar 30 dias ali com vocês, mas nós queremos fazer isso, nós queremos continuar. Nós também geramos aí uma igreja na Bolívia. Legal. Mês passado nós inauguramos uma igreja na Bolívia. Glória Então, ou seja, já é uma... A gente já apesar de não ter o nome missões, né, a nossa missão em si já é uma missão. Mas pensa só, olha como vocês estão dando uma resposta e é isso mesmo. Esse é o papel da igreja local. O papel da igreja local é ensinar os seus membros, cuidar do local, em torno, né? Cuidar da cidade onde está inserida. E dentro da igreja local são despertados pelo próprio Espírito Santo aqueles que irão pelo mundo. Só que esses, para serem despertados, precisam conhecer as necessidades do mundo. Aí que está, né? A necessidade da igreja local de instruir, de falar sobre missões. Não que a igreja local tenha que responder todas as demandas do mundo. Sim. Não, claro. Mas lembra de
Pedro e Paulo, né? Quando se dividiram, não, vão ficar com os judeus, você vai para os gentios, então ali nasceu a agência missionária, organização missionária, e tá tudo bem, um andando junto com o outro, só que um apoiando o outro. Exato. O problema é quando se constrói um muro entre a igreja local e a missão. Esse muro não pode ser construído. Eu acho que um dos fatos também que pode ser que a igreja ela tenha dificuldade em falar sobre missões é de o resultado não ser local. Porque às vezes a igreja ela pensa muito no resultado local e ela não consegue não acho que é a enxergar. igreja, não. Você acha? Acho que é o pastor, poxa. Não acho que a igreja só pensa em resultado local. Quem pensa nisso é o líder. Sim, sim. Ok? Pode ser. Eu penso que o povo tem um coração para ver a coisa Sim. acontecer longe deles. Sim. E o líder que bloqueia. É pro pastor, não é que bloqueia, porque para ele não faz sentido, né? Porque lá É porque não dá resultado, né? dá resultado, só que não dá um resultado que Sim. traga para ele Exato. visibilidade, Exato. honrarias. Porque eu acho que muitos líderes, eu tenho que falar, que é minha opinião também. Não estou dizendo que é assim, não. Mas na minha opinião, muitos líderes só fazem aquilo que traz para eles benefício. E benefício no sentido do quê? Se ele tem uma igreja grande, por que ele vai ele vai descentralizar, a força, ok? Para a Bolívia, por exemplo, como nós estamos fazendo, nós pegamos agora, ontem, pegamos equipamentos caros de som e mandamos para a Bolívia, poxa. Dinheiro, recursos, Entendeu? tudo. Aí você teve que sair alguém aqui de carro, ir Exato. até Presidente Prudente. Aí, isso é missão mesmo, né? exatamente. Aí levamos para um casal de alunos que eu tenho lá, um rapaz que é médico, mora em Presidente Prudente, e estudou em Santa Cruz da Serra. Ele pegou no carro dele, pôs os equipamentos de som, nós mandamos fazer os cases. Dá trabalho fazer missão. Nós mandamos fazer os cases para proteger as caixas da JBL, a EON. Então, nós fizemos o case, caríssimos cases, né? Tudo. E a UI24 também, a mesa de som, os microfones. E aí ele teve que levar até Corumbá, chegar em Corumbá, cruzar a fronteira, ir lá na empresa que transporta até Santa Cruz, colocar e chega amanhã em Santa Cruz. Ó, se tivesse falado com a gente, nossa base é lá em Corumbá. Nossa Veja. base do Pantanal. Lá em Corumbá, nós temos lá uma casa lá em Corumbá, onde nós estamos fazendo um trabalho lá. Aí a logística tinha sido... ia cortar o caminho. E se eu te contar que eu ganhei um terreno em Corumbá. Olha só. Ganhei um terreno lá, desse médico. Que bênção. Tem que fazer o contato com ele, com a gente lá. Nossa equipe então, tá lá. Aí ele foi lá levar pra gente, maior disposição. Ele largou a vida dele lá em Presidente Prudente. Então você vê que tem muitas pessoas com disposição. Entendi. E aí nós descentralizamos. Nós pegamos os equipamentos aqui, não vamos falar aqui em quantidade de dinheiro, mas é uma quantidade de dinheiro significativa. Sei que podia ser voltado, revestido para dentro aqui. E mandamos para lá porque nós estamos acreditando no que Deus está fazendo lá. E está crescendo rápido, né? Rapidamente. Sim. Então nós plantamos, nós regamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E está crescendo. Então o que eu vejo com o pastor, às vezes, a dificuldade dele? Isso não vai trazer para ele nenhum resultado pessoal de honraria e tudo. Então, ele prefere pegar isso aqui, comprar mais cadeira, aumentar o prédio, porque a visibilidade que ele quer é de uma igreja grande. Porque eu acho que esse tempo da mega igreja acabou. Entendeu? Eu acho que acabou, ou está acabando. Eu não vejo o futuro da igreja como megas igrejas, mas com pequenas tribos muito engajadas, Sim. muito comprometidas. Você vê que a igreja está saindo de um negócio, aquela igreja grande onde eu vou ninguém me vê, para pequenas tribos onde as pessoas são muito comprometidas com o evangelho. Tem relacionamento, né? Tem relacionamento entre si, são mais comprometidas com o evangelho em todos os sentidos. Então eu vejo isso. O líder, para mim, é um motivo pelo qual nós não vemos a igreja talvez trabalhar tão longe. Sim. Mas olha, nós estamos com o GC em Massachusetts, nós estamos com o GC em Portugal, nós temos menos de 2 anos de igreja, já temos Guarulhos, em Budas Artes, Medianeira, no Paraná, Navegantes, Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, ok? Aqui em Balneário e lá na Bolívia. E compramos 3 terrenos no Paraguai. Nós ajudamos a alimentar. Uma igreja de menos de 2 anos. Aí eu fico pensando, uma igreja de 20. Meu Deus. Com arrecadação de 20 anos. Meu Deus. Seus 3, 4, 5 mil membros. Se o pastor resolve fazer. Meu Deus. Porque a gente nasceu ontem, poxa. Nossa arrecadação é uma piada. Entendeu? Nossa igreja tem 130 cadeiras. Em 4 meses de igreja, nós compramos 3 terrenos no Paraguai. Vamos construir lá agora auditórios, dormitórios, um lugar para refeições e um centro de treinamento. Ajudamos a alimentar as crianças lá no Paraguai. A Carol Pinco, uma menina sozinha. Eu conheci ela já. Sozinha. Essa menina sozinha dá comida para 1.000 crianças por dia, poxa. Então, a nossa escola ajuda, a igreja ajuda. Ela tem vários alunos da minha escola que ajudam ela também. Mas uma menina decidiu fazer e alimenta 1.000 crianças por dia, poxa. É porque a missão, eu costumo dizer que ela tem só um dono, né? Que é Jesus Cristo.
Então é um dos lugares mais seguros onde você pode estar. Por quê? Você nunca vai ser o gerente, você nunca vai ser o diretor, você nunca vai ser o dono. Você vai ser sempre aquele que vai servir a missão de Cristo. Então, é um lugar seguro. Mas exatamente isso que o pastor falou. Ela não traz benefícios para si. Ela não traz honrarias, ela não te faz uma pessoa famosa. Exato. A missão, ela é simples, única e exclusivamente Às um vezes serviço dá pouco ao like, reino de né? Deus. Dá pouco like. Tem gente que ainda faz da missão um patamar, né? E ela vai se entender com Deus. É verdade. Mas a missão era um lugar onde requer uma vida mesmo. É muito trabalho, dá trabalho, assim como o pastor falou, é logística. Nós temos lá em Corumbá uma casa onde a gente aluga essa casa. O pastor falou de arrecadação. Nós temos apenas nós estamos há 5 anos, né, com missões. Temos apenas 3 mantenedores até hoje e nós dividimos entre 3 bases missionárias. E o que isso ajuda? A gasolina. É o que nós, né, conseguimos manter para cada base. Mas cada missionário paga a sua mensalidade para manter o aluguel da casa, a sua alimentação. Então, realmente, os missionários estão dando a vida por uma causa, que é a missão de Cristo. Então, não é fácil mesmo. É muito mais seguro, mais estável você ficar na sua zona de conforto, ficar na sua igreja local. Eu amo a igreja local. Nenhum missionário do celeiro pode ser missionário sem ser pastoreado e sem ser enviado para a sua igreja local. Isso é uma regra dentro da nossa organização missionária. Mas precisa ter esse engajamento da igreja. Precisa que essas pessoas se despertem para essa missão, para os povos não alcançados. E a gente tem esse papel de despertar, né? E a igreja, o pastor, o seu corpo do presbitério tem que falar sobre isso na mesa. E nos cultos. Gente, existe uma missão a ser cumprida. Existem pessoas que estão carecendo, precisando do evangelho. A gente precisa pregar o evangelho até os confins da terra. Quem aqui da nossa igreja de 150 membros quer ser enviado? Levantou a mão glória a Deus. Vamos investir nesse vamos mandar, vamos capacitar essa pessoa e vai, entendeu? E se você quiser, a gente pode sentar e conversar para vocês usarem esse terreno lá. Glória a Deus, entendeu? Meu Deus do céu. A gente pode construir juntos lá uma casa para vocês usarem. A gente cede isso para vocês por 10 anos, Glória 15 a Deus. anos. Nossa. E vocês podem usar lá, Amém. poxa. Nossa, entendeu? Glória a Deus. O pessoal vai ficar contente de saber lá, os missionários de Corumbá lá. Pode contar com isso, porque se o Senhor entregou, e nesse lugar, e se o celeiro tem uma base lá, eu não entendo que foi casualidade. Glória a Deus. Isso é plano de Deus. Então, nós como igreja entregamos, a gente faz um documento, entregamos para vocês usar 10 anos, 15 anos. Vocês podem usar lá, poxa. Glória a Deus, pastor. Nossa, sem palavras. Quando eu contar isso pro pessoal lá, não vão dar pulo de alegria. A gente ajuda vocês a construir lá, vocês já tem o dono da arquitetura. A gente tem já tem o dono os projetos. Então, a gente já ajuda vocês a construir, a gente constrói lá. E vocês usam. Isso aí vai ser uma bênção para vocês. Amém. Né? A gente está com um trabalho lá em Corumbá, na cidade. Um trabalho, estamos plantando uma igreja, chama Igreja do Pantanal, num assentamento que fica a 45 quilômetros de Corumbá. E estamos iniciando o trabalho do lado da Bolívia agora também. E então, nós temos o treinamento de envio, que é um treinamento específico para formar missionários, que dura 4 meses, começando agora em agosto. Nós vamos mandar mais 5 missionários agora para lá. Então, nossa equipe vai aumentar para 5. E nós justamente estávamos pensando e orando por um lugar maior, por um lugar para poder ter uma base, uma sede. Glória a Deus, isso é uma resposta de Deus. E também vocês podem contar com a nossa galerinha lá em Santa Cruz de la Serra para dar apoio para vocês. E nós vamos lá apoiar eles também, vamos servir essa missão aí juntos. Nossa, glória a Deus. Contar com a gente. Eu achei Santa Cruz de la Serra uma cidade incrível. Muito brasileiro, e eu penso que os brasileiros evangelizam bastante. Muito. Ok? Mas achei o povo pouco evangelizado. Sim. Entendeu? Precisa realmente o boliviano, a gente tem uma barreira grande do catolicismo forte, assim, então, né? eu vi isso. Catolicismo muito presente, muito forte. E o sincretismo junto, né? E a igreja evangélica muito tímida. Sim, muito fechada tímida. Nela mesmo. E as poucas que eu vi, assim, são muito tradicionais, né, nessa forma de ser. E os jovens, por exemplo, não são alcançados de forma alguma. A Bolívia, né, principalmente perto de fronteira, ela é pouco atrativa para as igrejas de hoje, que essas são as igrejas que o pastor está falando. Então, os pastores que eu conheci, que são brasileiros, 2 pastores são brasileiros, eles estão cansados e já querem voltar, estão há 20 anos trabalhando. Nossa. E eles não viram grandes frutos. Porque na missão tem disso. Exato. Você muitas vezes não vai ver os frutos, né? Ou vai ver poucos dele.
Então, uma hora você cansa. E se você não tiver uma rede de apoio, você não tiver um apoio, você abandona. Então, é uma benção saber que vocês estão na Bolívia, nós estamos lá também, e orar por esse povo. Porque eles se perdem, né, no catolicismo, no sincretismo religioso. Então, eles realmente é um povo duro de coração. Mas são amados por Deus, a gente precisa encontrá-los, né? Acessá-los. Felipe, qual que é a idade média da galera que vai pro celeiro? Legal. A galera que vai pro celeiro, pra Escola Bíblica de Missões, que nós temos em janeiro e em julho, nós temos ali dos 18 até os 30 anos de idade. É sempre essa média, né? Essa última escola agora foi uma escola, a gente teve uma média até mais alta, acabou agora, tá acabando hoje o prático, o pessoal tá na Amazônia e Pantanal, tá vindo embora hoje. Tivemos uma média ali de 22 e tivemos a primeira família com 2 filhos que fizeram a escola e eles estão indo pro Uruguai. Então, eles têm 32, 33 anos. Então, a gente teve legal. Foi muito legal. Uruguai também, muito fronteira. Tudo. Nós temos uma palavra sobre fronteiras. O Celeiro Missões. Então a gente está se movendo para essas fronteiras aí. Uau. Que legal, muito legal. E os que servem ali, em média de quantos anos? Nós tem alguns... Vocês estão com 22 lá na base? Dividido entre as bases, né? Entre todas elas. Entre as bases, né? E também o pessoal... A mais nova, ela tem 20 anos agora, uma americana, que veio e casou com um missionário brasileiro também. Aqueles lá de BH? Ela é de Minas Gerais, Será que foi o que eu conheci lá, não? Eu acho que sim. A Eles Bruna estavam no café? Vinícius. Não. Aquele foi outro casal. Foi outro casal, okay. Ela tem 20, e o mais velho sou eu, de 35 anos. Gente, ou seja, todo mundo muito jovem, né? Muito jovem. E já tomando para si uma responsabilidade muito grande sim. de evangelizar, de levar o evangelho. Exato. Que coisa muito legal, linda. A gente está muito feliz, né? Em janeiro de 2023, nós vamos ter a 10ª edição da Escola Bíblica de Missões. Inclusive, vou fazer uma propaganda aqui, as inscrições já estão abertas. Né? Nosso Instagram é @CeleiroMissões, lá tem o link de inscrição. Já anota aí o Instagram, viu, do Celeiro, é @CeleiroMissões. @CeleiroMissões. Tem o site também, ó. CeleiroMissões.com.br. CeleiroMissões.com.br, tá por aqui, ó. Dá pra pegar aí. Isso, tá aí. Isso aí. E a gente vai ter essa 10ª edição, e ela vai ser uma edição especial, né, por ser a 10ª. Então, a gente está preparando um monte de coisa legal. A escola acontece... Como que funciona? A escola acontece aqui na região, né? De Balneário Camboriú, Psás, depende do lugar onde a gente consegue alugar. A gente ainda não tem um sítio próprio, né? E funciona assim, são 3 semanas de parte teórica. E quando eu falo parte teórica, é no sítio, mas tem muita prática lá dentro também. A gente traz muitos professores missionários de fora e daqui da região também para poder ensinar. E depois nós temos 10 dias de prático, onde esses alunos vão servir a missão nas nossas bases, né? Pantanal, Amazônia. Agora vai ter 2 destinos internacionais no ano que vem, em janeiro. E Balneário Camboriú também na temporada. A gente deixa uma equipe aqui para fazer um evangelismo arrastão aí. E é muito legal, muito Coisa legal. linda. Então as inscrições estão abertas aí, as vagas são limitadas. Quem quiser, vai ser de lá. Quando a quando? Do dia 6 de janeiro até o dia 26 de janeiro. De 6 de janeiro a 26 de janeiro. Então, galera, as vagas estão abertas aí pro Celeiro Missões, Escola Bíblica de Missões. Vai ser incrível. E aí, galera da Reino, por favor, vamos animar, gente. Fala com a Caone lá que ela fez, ó. Vai fala com a Cacau que ela amou. E mais, né? Ela foi pro Pantanal. Ela ficou encantada, ela achou incrível. Ela conheceu a igreja que a gente tá plantando lá. Cacau vivenciou uma experiência ali. Voltou outra pessoa. Muito bênção, né? Muito legal. Ela tá assim, muito mais ativa na igreja. Sempre ela foi de servir, ela sempre teve esse coração. Mas ela voltou assim, você vê, super ativada. A Cacau é o exemplo daquilo que nós falamos, da viagem de curto prazo. Né? Ela foi despertada, foi transformada. A experiência. Com ela, né? E jovem, 18 anos. Não, uma bênção. É muito legal saber que ela... E dentro da escola nós temos eu esqueci de falar, as aulas funcionam, né, de manhã e de tarde, só que durante a manhã, nessas 3 semanas, nós fazemos o panorama bíblico. Então a gente vai de Gênesis a Apocalipse, por isso que é uma escola bíblica de missões. A gente realmente mergulha na palavra de Deus. Nosso lema até é: missão sem Bíblia é uma mera aventura. Então, uau. Missão sem Bíblia é uma mera aventura. Missão sem Bíblia, você vai só tirar foto, ter uma viu aí, gente? Missionário desbibliado. Por favor, não, né? De jeito nenhum. O missionário tem que conhecer a Bíblia. É isso. A gente está muito feliz com o que Deus tem feito. Os desafios aqui na nossa base central em Balneário Camboriú são grandes também. A gente está bem perto do shopping da rodoviária ali. Fazemos um trabalho de discipulado com as casas vizinhas. Todo sábado nós temos um trabalho com crianças, que é minha irmã que coordena, que se chama Se Essa Rua Fosse Minha.
nós atendemos mais 50 crianças. Essas crianças são de Balneário e de Camboriú. Nós conseguimos com a prefeitura um ônibus para buscá-las, né? E a gente conseguiu também uma escola que a prefeitura abriu para a gente fazer esse trabalho lá dentro, porque na base não estava cabendo mais. Nós estamos fazendo na Reino, Felipe, todo sábado pela manhã, um trabalho social com uma academia de jiu-jitsu. Então, nós estamos dando aula de jiu-jitsu grátis para crianças de 4 a 12 anos. Que legal. E a Reino tem patrocinado essa academia e a equipe. E eles foram para o Campeonato Brasileiro. Eu vi as fotos. E eles trouxeram 6 medalhas de ouro, 3 de pratas e não sei quantas de bronze. Deu 22 medalhas. Deu 22 medalhas. A equipe tá. E agora eles vão agora em agosto para o Pan-Americano. Nós estamos legal. Também. E aí o professor trouxe para Reino, nós compramos o tatame, né? A Reino comprou o tatame e a gente trouxe para Reino essa aula, né? Essa aula, né? Que na verdade é uma ação social mesmo. Sim. Para envolver as crianças do bairro e tudo. Legal demais. As crianças de 4 a 12 anos podem fazer jiu-jitsu ali de graça todo sábado. Lá no Cessa Rufa Siminha, o Pablo, que dá aula de jiu-jitsu lá para as crianças também. Legal. Muito legal saber que tem mais, né? Desses projetos. O Pablo casou. Casou. O Pablo tá indo para Argentina agora, dia 14. Olha vai aí. fazer um intercâmbio missionário. Vão ficar 3 meses lá em Córdoba, servindo uma igreja. Que legal. Que é uma igreja de um pastor parceiro nosso. Então ele vai ter essa experiência internacional, né? Que legal. E a gente também vai conhecer a terra lá para futuramente talvez abrir uma base para lá e começar um trabalho com os argentinos também. Olha aí, eu também tenho muita vontade de abrir assim um braço da Reino para a Argentina. A Argentina agora, ainda mais e agora que precisa, tá né? Com essa necessitada, né? crise que eles estão vivendo lá, Meu Deus, né? Todos os países vizinhos do Brasil, né, estão em crise, né? A gente precisa... E por ideologia, poxa. Tudo ideologia. As pessoas tinham que ter mais consciência e amor pelas pessoas. Mas aquilo, né? Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Isso é uma oportunidade gigantesca para a igreja enviar os missionários. Aquele que está com o coração aquecido vai ganhar muita gente, né? Meu Deus do céu. A gente precisa ir a essas pessoas, né? Alcançá-las, né? Exato. Felipe, outra coisa, assim, outra curiosidade sobre as missões, sobre... as agências missionárias, que eu nunca vi nessas agências muita criatividade, e no celeiro eu acho vocês super, hiper, mega criativos. De onde vem essa criatividade? Olha. Tem mais agências missionárias com essa criatividade toda, porque eu vejo que vocês são muito ligados à arte, ao lifestyle, assim, bem de vocês mesmo, né? Eu bato o olho nas coisas e falo assim, esse povo é do celeiro, isso é do celeiro, porque tem uma identidade muito clara, né? Isso é muito naquilo legal. Que vocês produzem. Muito legal. A gente, na minha casa, né, a minha mãe é professora de artes, o meu pai, ele... vem daí, então tá na veia. Meu pai faz móveis ele chama upcycling, né? Coisas que vêm do mar, então ele recicla, ele faz abajur e tal. A minha irmã do meio, eu sou mais velha, minha irmã do meio formada em moda, e minha irmã mais nova é artista plástica, né? Então, todo mundo artista na casa inteira. Aí eu casei com uma mulher que é formada em moda, que trabalha com design também. Nossa. Então, acabou que, assim, tudo foi caminhando e nós entendemos muito dentro do celeiro, fora os outros missionários que a maioria é envolvida com artes e tal, a gente entende que dentro do reino de Deus, nós temos um Deus que é criativo. Ok. E ele nos dá acesso à sua mente, né? Nos dá acesso a quem ele é, criatividade. Então, por que não ser criativo? E por que a missão ela tem que ser quadrada? Né? A comunicação, comunicar a missão para as pessoas tem que ser algo quadrado, retrógrado. Então foi aí que a gente começou a entender e a caminhar por essa área de que não, a gente precisa mostrar o quão belo é a missão de Deus, o quão bonito são as coisas que Deus fez. Então começou a surgir, a gente fez um curso online 2 meses atrás que era arte e cristianismo. Então a gente começou a pensar na nossa identidade, nesse lifestyle, né, da missão, tanto transcultural quanto urbana, mas passar de uma forma bonita. Porque que acontece? A história da comunicação da missão com a população sempre foi de tristeza, né? Você filmar lá uma criança passando fome, uma pessoa... Isso existe, mas como você transmitir isso de uma forma de esperança, não de pesada, desesperança? Né? Então, a gente trabalha muito essa parte da comunicação, comunicar a missão com beleza. E isso envolve arte gráfica, isso envolve arte plástica, isso envolve arquitetura, isso envolve lettering, e tudo isso a gente tenta
colocar dentro da nossa identidade. E é muito legal ouvir isso, né? Que quando alguém bate o olho e fala assim, opa, a galera aí é do celeiro. Muito. A identidade de vocês é muito forte, muito bonita, muito marcante. Obrigado. E a gente trabalha com isso. A gente e criativa. Isso. A criatividade, como eu falei, a criatividade ela é acessível a todos. Não é algo restrito, né? Então a gente tem que acessar e usar ela para comunicar a missão e comunicar Jesus Cristo. Eu estive na Argentina em 1999, 2000, 2001, quando o peso argentino ainda valia $1, a Argentina estava tava rica. Né? Você chegava em Buenos Aires, você estava chegando na Europa. Era um negócio de louco aquilo. E eu fiz o meu prático de missões em Bariloche. Porque as pessoas também pensam que Bariloche é só o glamour, né? Das cabanas, dos grandes hotéis. Isso é o que vem, né? Que passa, né? Da pista de esqui, né? É o que vende. Mas esquece os que moram nos morros, né? Sim. Só que a diferença dos morros lá pro Morro do Janeiro é que no Morro de Bariloche neva. E o frio quase sempre é abaixo de 0, né? Então há muita necessidade. Casas de madeira, igrejas construídas de madeira, de madeiras, não é madeira nobre, não. É de madeira, resto de construção, que as pessoas conseguem fazer, elas fazem. Há muita pobreza também nesses lugares turísticos, ricos, famosos. Ficam escondidos, mas existem. Fica escondido, é um contraste, né? É como você anda em Curitiba, você vem do aeroporto, você não vê nada, né? Você entra, sai ali da principal e entra para dentro que você vai ver. Né, que existe uma periferia que requer cuidados, que requer amor, que requer a mensagem de Cristo aí e o testemunho de Cristo principalmente. Então, eu tive essa experiência, também tive experiência no Chile, né? O Jonathan lá no Chile, eu ajudei ele a fundar as bases da Jocum na região de Copiapó. Que legal. E nós fundamos 3 ou 4 bases, né? Não me recordo bem, mas foi 3 ou 4 bases de Copiapó até Punta Arenas, até no extremo sul do Chile. Foi muito legal isso aí. Foi uma experiência muito boa também. Eu tive várias experiências missionárias. Legal. E também de ver um evangelho mais inocente, ou seja, que andava atrás, né? Porque os cristãos lá no Chile, nas aldeias, nas cidades menores, mais distantes dos grandes centros, parecia que você voltava no tempo. E eu passei tanto tempo lá, quando eu voltei para o Brasil, não trabalhei essa reentrada, sabe? E eu cheguei com a sensação de ninguém mais é crente, o povo se desviou tudo. Porque é tão diferente. Sim, é muito, né? E o Brasil avança tão rápido, né? Nessa cultura de igreja. Sim, demais. E que eu cheguei e falei assim, gente, o povo ainda é crente? Que é isso? É umas coisas que eu já não entendia nada, entendeu? E luzes nas igrejas, e as igrejas grandes, e aqueles negócios que... Eu falei, gente, essa volta dos missionários do campo tem que ser bem trabalhada, senão você entra em crise, hein? Entra em crise. Eu entrei em crise. E essa volta ela é acompanhada com o cotidiano, né? Por isso o pastoreio do missionário é tão importante. O missionário ser ligado a uma igreja local, ser cuidado por um pastor, né? Mesmo que ele esteja longe. E é por isso que dentro do celeiro, com os nossos missionários, a gente trabalha muito em cima da comunicação da missão. Então, os missionários que estão longe da sua cidade natal, da sua igreja local, todo mês tem o seu informativo, daí a criatividade é livre, né? Tem gente que faz vídeo, tem gente que faz carta informativa, mas a gente está sempre se comunicando com a igreja local. Eu passei bastante tempo sem vir ao Brasil. Tanto que eu fui para lá, não sabia falar espanhol direito. Quando eu voltei, não sabia falar nem português nem espanhol. Foi um negócio... Confundiu tudo. Mas quando eu voltei, foi um negócio complicado. O bom é que eu estava em casa com a minha família, voltei para BH, né? Quando eu saí, eu morava em Uberlândia. Quando eu voltei, a minha família já tinha mudado para Belo Horizonte. Então, o choque também de sair de uma cidade como Uberlândia, foi uma cidade igual grande, BH, né? BH é gigantesco, foi um choque gigantesco também, né? Uma mudança de realidade também, porque eu saí de Uberlândia, que por mais... É uma cidade rica, é uma cidade próspera, e a gente morava bem centralizado, então vivia numa realidade de vida muito diferente da periferia de BH, para onde eu fui, né? Sim. E foi muito desafiador. Mas também foi muito bonito, assim, a minha chegada em BH, porque eu estava pronto para servir em qualquer lugar. A missão faz isso, né? Eu ia para aqueles morros lá de BH, né? E pregava, os caras com fuzil, tudo, a gente subia, baixava, subia, a gente entrava, assim, tava preparado para tudo, mano. A missão faz isso, a missão ela te deixa alerta, igual um camaleão. Você consegue andar em qualquer ambiente. Isso é uma graça da missão. E eu sinto também um desejo muito grande, eu não sei se isso vai crescer, eu acredito que sim, porque faz muitos anos que eu tenho isso dentro de mim, de evangelizar povos muçulmanos. Nossa, nós temos, dentro da Escola Bíblica de Missões, nós temos uma matéria que se chama Introdução ao Islamismo. Olha aí. Que nós
ensinamos, né, e mostramos como é a religião do Islã, como é a cultura e tal, uma introdução mesmo, porque existe uma crescente de muçulmanos no mundo, né? Muito. No Brasil, No Brasil tem colônias, eu não né? sei se você sabe que ali em Foz do Iguaçu aconteceu uma grande polêmica lá, porque você sabe que no Brasil ninguém que vai tirar foto para passaporte pode ter alguma coisa na cabeça, nem um boné, nem um óculos, nem um pano, nada. E as muçulmanas não queriam tirar o véu, né, do cabelo para bater essa foto. E elas acabaram conseguindo uma autorização diferente do resto do país inteiro para tirar essa foto com o véu, depois foi revogado pelo tribunal, virou uma bagunça. Eu sei que virou uma guerra aí, deu uma polêmica. Depois pode até pesquisar aí no Google, isso aí deu uma polêmica muito séria. Mas há muitos muçulmanos. Em Foz do Iguaçu tem Foz do Iguaçu, uma colônia acho que é a segunda maior colônia do Brasil de muçulmanos. Onde seria a primeira? Eu acho que é São Paulo. Será? Eu acho que é. Eu não tenho Olha, certeza. eu acho que Foz do Iguaçu ganha de São Paulo. Eu sei que em Foz tem muito mesmo. Nós visitamos a mesquita lá quando levamos equipe. Então, aquela mesquita é a maior do Brasil. Aquela é a maior. Aquela é a maior. Inclusive, teve participação do governo brasileiro nisso. Sim. O governo brasileiro ajudou a construir. Sim, teve deu incentivo. uma pessoa importante aí do mundo islâmico que teve aí, pisou com os pés lá, tem até a pegada marca. lá. Lá é um negócio sério, assim. E essa crescente no mundo todo. E eu vi também uma matéria na TV de que o islamismo estava crescendo nas favelas do Rio de Janeiro. Pensa! Nossa! Meu Deus. Aonde o missionário deveria estar, né? E assim, eles são equipados, ele tem e o muita pessoal gente. radical, né? Radical. Nas favelas do Rio de Janeiro, pega a galera radical lá e converte também. Meu Deus, É a né? religião que mais cresce. Né? A região que mais cresce no mundo e a sua expansão, né? As famílias muçulmanas são muito grandes. Como que você olha para esse mundo comunista, China, Coreia do Norte? Olha, Porque parece que eu não vejo muitos missionários falando que querem ir para a Coreia do Norte. não, tem poucos, mas existem E para a missionários China, lá. sim, tem muita gente, né? Existem missionários lá? Existem. Eu recentemente ouvi uma história de um dos professores que veio pro celeiro, o Jim Steyer, que foi o fundador da Jocum no Brasil. A gente trouxe ele contou uma história. Vocês trouxeram ele aí? Trouxemos, ele Que teve legal. uma aula, foi incrível. Ele mora em Piraquara, é super acessível, gente boa. Em janeiro vai estar com a gente de novo. Coisa linda. Na década de 70 ele começou a Jocum no Brasil, não tinha movimento... Foi lá em BH? Lá em BH, foi lá em BH. Depois Contagem... Naquela sede lá. Contagem, E aí ele contou uma história que na década de 90, se não me engano, ele foi para a China para visitar uma equipe que estava lá, começando uma base, e alguém apresentou uma senhora chinesa bem velhinha para ele, e ele levou o tradutor e falaram que ele tinha que conversar com aquela senhora. E ele falou, mas quem que é a senhora e tal? Ela falou assim, eu e o meu marido, nós plantamos mais de 50 igrejas, iniciamos mais de 50 igrejas na China, né? Subterrâneas, escondidas. Ele falou, mas como aconteceu isso? Como que foi a vida da senhora? Está no livro dele. E ela conta assim que era um trabalho muito difícil, porque um país comunista, perseguido. Ela falou assim, e todas as vezes que eu e meu marido a gente estava exausto, não aguentava mais, né, de trabalho escondido, de discipulado, Deus intervia e nós éramos presos. Uau! E toda vez que a gente era preso, era o nosso descanso. Nós descansávamos na prisão e depois, quando a gente acabava o nosso descanso, Deus liberava a gente continuava o trabalho. O Otmani, né, preso na ditadura de Mao Tse Tung, quanta literatura produziu. Demais! Então, uma coisa que você perguntou do comunismo, né, da igreja, da igreja comunista, da igreja não, dos países comunistas, o que nós temos na história da igreja? Todas as vezes em que a igreja sofreu perseguição, ela expandiu. Todas as vezes que o evangelho foi perseguido, ele se espalhou e aumentou. Então, a gente não pode esquecer que Deus é soberano, né? E é difícil, cada vez mais difícil. Missionários não querem ir para esses lugares, mas Deus está fazendo sua obra nesses lugares. Mas tem missionários na Coreia do Norte. Cuba parece um lugar que agora está mais estável, né? O Trazendo a Arca até teve em Cuba fazendo missões lá. É mesmo? Foi a banda toda. Que legal. A gente encontra informações desses países perseguidos no Portas Abertas. Portas Abertas, eles têm, eles informam, né, todo ano qual que é o país que está na escala de maior perseguição, e eles também informam os missionários, né, com nomes fictícios, né, para protegê-los, mas a igreja está orando por eles, né? Inclusive, todo ano tem o DIP, né, que é a semana da igreja perseguida. E eles fazem esse movimento no Brasil todo para você conhecer e saber.
Então existem, mas precisa, né? Jesus já dizia, né? Que os campos estão brancos, os trabalhadores são poucos, mas que nós deveríamos orar para que ele enviasse os trabalhadores. Então, não existe missionário sem antes ter sido encharcado, inundado por Deus por uma vontade de cumprir a grande comissão. Então nós precisamos orar por isso, para que eles Felipe, existam. é um trabalho tão grande, é uma necessidade tão grande. Você não se sente impotente diante disso tudo? Nós, na verdade, somos impotentes, né, diante disso tudo. E cada vez, quando a gente olha esse mundo gigante, esse pluralismo, né, o cerco se fechando cada vez mais para a igreja, parece que é agora. Mas... Isso não te dá vontade de parar? O que te faz avançar? Na verdade, isso me... É o Espírito Santo? É esse empoderamento do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus nos guiando, a gente não pode, não tem como. Não tem como estar em missão. E, na verdade, a Bíblia nos diz e nos ensina que nós, por esse... lá em Mateus, né, no Sermão do Monte, Jesus fala que para a gente ser extremamente feliz... né? Regozijem-se quando perseguirem e levantarem insultos contra vocês, porque foi assim com os profetas que vieram antes de vocês. Então isso é nosso incentivo. Para quem está no campo missionário, para os pastores, para as igrejas, isso deve ser o nosso incentivo, que a igreja perseguida, ela vai continuar crescendo. Não te dá um pouco de ansiedade saber o tanto que há para ser feito? Dá, mas... como eu falei, a Bíblia tem que ser o nosso guia, o nosso parâmetro e aonde a gente encontra paz e sabedoria, né? Não sejais ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Nós temos que, a palavra tem que estar aqui no nosso coração, na nossa mente e vivê-la, mas realmente dá. Porque a gente olha e fala, como é que nós vamos alcançar? Nós estamos aqui em Balneário Camboriú, né? Os prédios bonitos, o pastor sabe a realidade de Balneário Camboriú. Isso aqui é uma ilusão. A realidade perto da praia é uma, né? É uma, a realidade para trás é outra. Afastou um pouquinho é outra. E a realidade na praia é uma também, né? E lá na a praia ilusão. E na praia é outra também. É a ilusão. Então, quanta coisa a gente tem para fazer. Muita. Quantas pessoas a gente tem que alcançar. E a gente fica, Senhor, eu já me perguntei várias vezes, Deus, não tem como. Como é que nós vamos chegar nesses lugares? Onde que nós vamos? É impossível. Por isso que eu falo que a missão, ela é uma missão impossível. A missão de Deus é uma missão impossível se não fosse pelo Espírito Santo. Se não fosse pelo poder do Espírito Pelo poder de Deus, né? Descerá sobre vocês o poder, né? Através de Cristo, do Espírito Santo é que nós somos empoderados e enviados. Se não fosse assim, sem Felipe, chance. me explica uma coisa, cara. Como que Paulo fez tanto sozinho, mano? Você estuda esse cara? Na verdade, pastor, você estuda mais que eu, né? Não, mas você, como tem essa paixão missionária, você olha para Paulo com um olhar mais clínico. Com certeza. E também mais missionário do que eu. Com certeza. Paulo, a gente vê, na verdade... O cara conseguiu fundar a igreja, levantar consolidá-la, levantar líderes, discipulá-los, multiplicar a igreja, fazer crescer sem ir nela. Ele vivia a missão. Tudo ao mesmo tempo. Né? O cara aí conseguiu fazer isso sem ir lá. Ele vivia a missão, né? Tem uma igreja que ele escreveu para ela e disse assim, mesmo que eu nunca tenha ido ter convosco... Exatamente. Mas é muito legal a vida de Paulo, porque a gente vê que antes, né, dele ser o Paulo que nós conhecemos, Deus tinha um trabalhar gigantesco com ele, né? Deus fez uma faculdade, preparou ele para ser quem ele foi. Então, mais uma vez, a gente vê de perseguidor a aquele que foi perseguido, né? Exato. Então, ele sempre foi muito intenso, né? De perseguidor a perseguido, mas sabe o que eu vejo? Assim, parece que o ministério de Pedro não alcançou muito longe, né? Como Jerusalém e algumas cidades da Judéia ali, mas ficou ali, entende? E Paulo, rapaz, aonde tinha lugar no mundo? Eu estava na Espanha um tempo atrás e chegamos num lugar que o cara falou assim, Paulo teve aqui. Imagina. Eu falei, como assim, gente? Não, Paulo teve aqui, tem registros e tudo. Olha só, imagina. Paulo esteve aqui, tem provas seguras de que legal Paulo, você pisar no lugar que Paulo pisou. Esteve na Espanha, né? Eu fui em Roma, no lugar que ele ficou preso. Que legal. Eu estive lá em Roma, no lugar onde que Paulo ficou preso ali. É um lugar que já não há muita discussão. Sim. Dizem, né? Arqueológico. Eu não sou arqueólogo, então não sei, mas eu vou para aquilo que me dizem. Mas dizem que não há muita discussão. Ele esteve ali preso no lugar onde eu estive. Mas, pastor, falando de Paulo, olha só que interessante. Isso é uma coisa muito importante da gente, no âmbito missionário, pensar nisso. Paulo era alguém instruído. Paulo era alguém capacitado para a missão. Ele falava línguas, algumas, entendia de cultura, entendia do evangelho, principalmente, né? E era capacitado pelo Espírito Santo. Quando um médico quer ser um médico, o que ele faz?
Ele estuda para ser médico. Quando um pastor quer ser um pastor, o que ele faz? Estuda para ser pastor, né? E vai viver. Quando um missionário quer ser missionário, o que ele deve fazer? Ser capacitado a estudar para ser missionário. E na prática, a maioria não estudou, né? Se lançou. Foi lançado. E isso fez o trabalho mais difícil e mais lento. Mais lento ou cortado pela metade. Né? Inacabado. Inacabado. Quando chega uma dificuldade, né? Onde você não tem uma estrutura, você não foi capacitado para aquilo, que você faz? Volta. Claro, todo mundo tem um limite de execução e cultural, né? Uhum. E chega no limite ali, ou você é capacitado ou você vai surtar. Imagina, se você pega lá Paulo em Atenas, né? Atos lá, capítulo 17, se não me engano. Vai contar lá ele pregando para os atenienses, falando para os atenienses. Então ele entendia de filosofia, ele entendia de grego, ele entendia de hebraico, e ele usou, né, se apropriou da poesia grega para pregar o evangelho e fazer o evangelho acessível. Esse cara, ele era um cara estudado. A cidade onde ele cresceu, Tarsus, né? Era uma cidade chamada Cidade de Otávio. Uma cidade governada pelo Império Romano. O imperador tinha muito carinho por essa cidade, porque eles eram apoiadores dele. A família de Paulo adquiriu um título de cidadania romana, não se sabe como, né, se foi por filiação ou se compraram, provavelmente compraram essa cidadania romana, mas era uma cidade de cultura helenista. Sim. De cultura grega. Então, Paulo convivia com a cultura judaica da sua família, ele era hebreu de hebreu, rigoroso, fariseu de fariseus. Né? Ele vivia numa cidade de cultura helenista, riquíssima, culturalmente falando, e uma cidade dominada pelo Império Romano, queridinha do imperador de Roma. Então, ou seja, as três principais culturas daquele mundo, ele conhecia a fundo, né? A cultura grega, a cultura judaica e a cultura romana. E depois foi cheio do Espírito Santo pela cultura do céu. Empoderado pela cultura do céu. Tá feito, né? Mas um cara sozinho fez muito, né? Muito. Aliás, os primeiros escritos do Novo Testamento, apesar de no Novo Testamento vir os evangelhos primeiro ali no cânon... Eles não são os primeiros. Não são os primeiros, né? Os primeiros escritos são as cartas de Paulo, são as cartas paulinas. Depois vem o Evangelho Marcano, e do Evangelho Marcano nasce Mateus e Lucas, né? São sinóticos ali do Evangelho de Marcos. E depois o Evangelho de João. Os três sinóticos, 70 depois de Cristo, aproximadamente, e João ali 80, 90 depois de Cristo. Mas os primeiros escritos, que pelo menos 15 anos depois da morte de Jesus já, são os escritos de Paulo. Entendeu? Então... Esse cara fez muito. Ele fez muito, cara. Escreveu a maior parte do Novo Testamento. Imagina. E por exemplo, o que rege, né, a doutrina da igreja, as cartas de Paulo, né? A igreja foi ensinada a ser igreja pelas cartas de Paulo. Ele vai ensinar, né, como que a igreja vai ser igreja. Amado Timóteo, faz isso, faz aquilo, ó, não se deixe desprezar. Uma coisa que ele fala aos Coríntios, né, que ele na epístola primeira aos Coríntios, ali no capítulo 3, verso 1, ele chama eles de meninos, de imaturos, de carnais, porque a expressão da igreja ali era maior da pessoa do ministro do que de Cristo. E aí ele devolve isso para a igreja, que eu acho que isso é importantíssimo, devolver para a igreja a capacidade de expressar Cristo. Exato. Porque a igreja deixa de expressar Cristo, passa a expressar a figura do ministro. E essa igreja se torna uma igreja infantilizada, porque expressa a homem e não a Cristo. E eu vejo que quando isso também acontece, a igreja perde o poder de fazer missões. Com certeza. Porque se você não expressa Cristo, o poder de ganhar, de salvar, né, você vai atraindo mais adeptos à sua religião, Exato. à sua igreja, mas não trazendo pessoas verdadeiramente e profundamente a Cristo. Cristo precisa ser a expressão da igreja para a igreja deixar de ser infantilizada, deixar de ser infantil, passar a ser uma igreja madura, que leva as pessoas a Cristo e que trabalha para formar Cristo nas pessoas. Exato. Eu não vejo ministérios fora do ambiente do corpo de Cristo. Mas, por um outro lado também, dos ministérios que nós conhecemos, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, há uma similaridade no ministério apostólico com as missões. Total. De onde vem isso? Você consegue falar um pouco mais sobre isso para nós? Sim. Você acredita que o ministério apostólico está ligado realmente a essa questão das missões? Ou isso foi só no ministério de Paulo? Ou é uma característica apostólica que está nos missionários? Não, eu acredito que é uma característica que está nos missionários. Apesar de que nós temos, né, missionários com características muito evangelísticas, de pastoreio, né, de mestres. A gente tem essas pessoas, né? Mas eu acredito muito que
pela palavra de Deus, a Bíblia, a gente consegue ver que o missionário ele é predisposto, né, a ir e a anunciar, né, um lugar distante, que era o papel do apóstolo, né? E estabelecer a base, né? Exatamente. O fundamento. E plantar igrejas. Porque lá em Efésios capítulo de número 4, verso 11, vai falar, né? A uns deu para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, mas em 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer que ele deu primeiramente uns para a igreja, né? Deus deu para a igreja apóstolos, depois profetas. E algumas pessoas entendem que isso faz deles, tipo, maiores, hierarquicamente maiores. Não, mas é porque os apóstolos e os profetas são quem põe o fundamento. Exatamente. Como é que você vai construir se não tem fundamento? Exatamente. Então, é óbvio que eles têm que chegar primeiro, porque eles é quem põe o fundamento. Exato. E nós construímos sobre o fundamento. Paulo diz, eu, como um excelente, experiente arquiteto, coloquei o fundamento, mas cada um veja como edifica sobre ele. Exatamente. O fundamento é Cristo. E a gente vê o modelo de Paulo, né, de apóstolo, né, de missionário, é um modelo que sempre deu certo e vai continuar dando certo em missões, que é, o missionário vai pioneirar, e ele vai fazer o quê? Se tiver essa necessidade, né, nesses lugares não alcançados, vai plantar uma igreja. E como que ele faz isso? Vai lá, conhece o homem de paz, relacionamento, discipulado, é uma vida, daí planta a igreja, daí faz o quê? Levanta líderes, pastores, cara, agora essa igreja tá aqui, ó, agora eu vou para outro lugar. E vou dar apoio para vocês. E a capacidade de Paulo também de se conectar com as pessoas certas, né? Demais. Com aquela Lídia lá que abriu portas para ele, para o evangelho. Cara, a vendedora de púrpura. Você vê que ele se conectava com as pessoas chaves, né? Você vê que ele é Áquila e Priscila. Ele é uma pessoa acessível. E um ponto importante, né, da gente lembrar da vida de Paulo, que ele era uma pessoa que ele aplicava na sua vida aquilo que ele estava pregando, né? Você vê lá em 1 Coríntios 9, 27, que é, mas esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para depois ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, que ele está falando assim, se vocês só falarem o que vocês estão aprendendo, vocês não vão estar vivendo o evangelho, as pessoas não vão poder replicar isso. Então vivam, olhem para você para ver se vocês não estão sendo reprovados pelo aquilo que vocês estão falando. Então, se eu não me engano, teve um tempo que Paulo ficou em uma prisão domiciliar, e ele ficou hospedado na casa de um cara chamado Tirano. E ele montou uma escola ali, né? Sim, tinha até as pessoas que escreviam as cartas que ele ditava moravam ali com ele, né? Para ele enviar essas cartas. Chamada Escola de Tirano. Paulo teve aí, eu acho que foi 2 anos, se não me engano. Ele formou pessoas aí. Como ele não podia sair, ele criou uma escola aí e ensinava aí. Ele perguntou se eu tinha estudado Paulo. Não. Eu tô aqui também. Não, eu também acho, né? Porque não tenho certeza, não. Porque, rapaz, ainda mais depois do Covid, eu fiquei com a memória assim, esquisitamente ruim. Mas assim, é que Paulo é uma figura assim, apaixonante, né? Muito. Agora, Felipe, deixa eu te fazer algumas outras perguntas, nós já estamos partindo aqui para o nosso encerramento. Infelizmente, porque, cara, tá muito legal, né? Gostoso. Nossa, a hora passou que a gente nem viu. Mas assim, cara, havia muitos momentos em que Jesus se revoltava no espírito. A Bíblia diz que Jesus revoltado no espírito. Teve um momento até que ele, quando ele no Evangelho de Marcos, ele faz uma viagem do norte de Israel para Jerusalém, onde ele sofre sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Mas quando ele chega em Jerusalém, nessa viagem única que é apresentada na narrativa marcana, ele vai ao templo, inspecionar o templo, para ver se tinha se cumprido a palavra de que aquela casa seria uma casa de oração para todos os povos. E, na verdade, não era. Né? Na verdade, era um lugar muito seletivo, era um lugar dos sacerdotes. E quando ele vê aquilo, ele sai do templo, no dia seguinte ele volta com a zorrague, e ele começa a soltar os pombos, os animais, virar a mesa dos cambistas e abatendo o pessoal com a zorrague, dizendo: vocês transformarão a casa de meu pai, que deveria ser uma casa de oração para todos os povos, em um covil de ladrões e salteadores, ok? E a Bíblia diz que ele ficou revoltado no espírito e ele até bate nas pessoas. Então, nosso espírito às vezes se revolta com algumas situações. Né? Você, como missionário, e que está na frente de uma agência, não sei se pode chamar agência, mas de uma missão e de uma escola mesmo que treina missionários. O que na vida da igreja, em relação às missões, mais te revolta no espírito? Acredito que, se tratando do campo missionário, a injustiça. A injustiça de ver pessoas sofrendo por pessoas que poderiam ser, na verdade, a resposta para aquilo que elas estão precisando.
Então, o pastor falou de Jesus, a gente vê que Jesus 100% Deus, 100% homem, sujeito a sentir o que nós sentimos. Sim. Então, por isso que nós nos identificamos tanto, né, com a figura de Jesus. Né? A maior parte dos milagres que ele opera, a Bíblia vai dizer que ele movido de compaixão. Movido de compaixão. Movido de grande compaixão, né? Esse Jesus que é homem é totalmente homem. O que é Deus é totalmente Deus, mas o que é homem é totalmente homem e se compadecia. E encarava essa injustiça se revoltando. Né? Então tem a injustiça, né, para os necessitados me revolta, e uma coisa que me revolta, e isso é muito triste falar, é que em todos os lugares onde nós já fomos, estamos indo, o maior trabalho nosso, se tratando de Brasil, é a reevangelização. Uau! Por uma falta de preparo daqueles que foram antes e por um trabalho mal feito. As doutrinas foram colocadas em primeiro lugar, os usos e costumes foram colocados em primeiro lugar, e isso fez o evangelho se tornar uma água com sal, não uma água que traz vida. Sim. Ok, quando você fala uma coisa dessa, aí vem aqueles mais velhos dizer o seguinte: vocês devem aos antigos, vocês não podem falar, se não fosse Jesus, não estava aí. Como que você lida com isso? Primeiro, agradecendo todos esses mais antigos que abriram, de fato, as portas e abriram os caminhos, onde, numa época onde não tinha o que nós temos hoje de acesso, tecnologia, e por isso não pode generalizar, né? Dizer que foi feito um mau trabalho de todos. Não, pessoas fizeram excelentes trabalhos, porém, nós tivemos... Alguns não fizeram e não dá para fechar os olhos para isso, só porque eles foram primeiro, né? E nós tivemos uma cultura missionária de estrangeiros vindo com uma cultura diferente do brasileiro, por exemplo. Às vezes eu penso que os mais velhos obrigam os mais novos a validá-los até nas coisas que eles estão errados só porque eles fizeram primeiro. Exatamente. E não necessariamente foi bem feito. E a gente tem que elogiar o que tem motivo de ser elogiado. Com certeza, honrá-los. E criticar o que tem que ser criticado. Com certeza. Porque a partir desse momento que a gente enxerga que algo não foi bem feito, eu acredito que se Deus nos deixa ver, é porque nós temos que agir. Exato. Né? Olha só, dois pontos rapidinho desse trabalho no campo missionário que não deu muito bom. Primeiro, o trabalho que não foi bem feito mesmo por falta de preparo. O outro, o trabalho que foi super bem feito, mas foi interrompido no meio porque não deram continuidade. Você acha que é por falta de recursos? Não por falta de recursos, a maioria deles não, porque foram missionários estrangeiros, mas por falta de uma segunda geração ou treinar líderes, cometer o mesmo erro que Josué cometeu, né, de não deixar o sucessor. Né? Então isso aconteceu e acontece muito, a gente vê no campo. E aí quando você deixa um evangelho metade pregado e metade não, você deixa as pessoas sujeitas a elas inventarem, crerem, fazerem de como elas preferirem. Isso e pode aí, criar bloqueios também, né? Cria bloqueios, cria barreiras. E então a gente vê que às vezes é muito mais fácil, na maioria das vezes você pregar para aquele que não conheceu o evangelho ainda, do que para aquele que já conheceu, mas o evangelho não foi pregado como um todo para ele. Entendi. Então isso me revolta, porque é um retrabalho, né, de nós fazermos. Né? Se tivesse sido as pessoas mais bem preparadas, dando continuidade no trabalho, por isso que a missão... colhendo muito mais. Por isso nós voltamos lá no início da nossa conversa, por isso a missão ela não é de curto prazo, ela é uma vida. Né? Exato. Ela é planejada. Felipe, vamos partir para o nosso encerramento aqui. Muito obrigado pela sua visita. Volte de novo, volte mais vezes. Obrigado, nós queremos te receber. Léo Lima, Deus abençoe vocês. Agradeço pelo terreno. Vamos acabando aqui, vamos falar, mas já está à sua disposição. Glória a Deus. Vamos falar mais uma vez aí sobre a escola, sobre o Instagram da escola. Você também que não segue a nossa igreja Reino, @Reino Church BR, @Reino Church BR. Felipe vai dar também o Instagram do Celeiro. E o site também, você pode entrar em contato com eles. É isso aí. Então, @Celeiro Missões é o nosso Instagram. E celeiromissões.com.br é o nosso site. Lá, tanto no Instagram quanto no site, você consegue acompanhar todos os nossos trabalhos e fazer a sua inscrição para a Escola Bíblica de Missões de 2023, que é a 10ª edição. Vai ser uma escola especial, né? Uma edição especial. E você vai ser despertado com certeza. Vai ser incrível você é nosso convidado, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado. Um beijo no coração de vocês e Deus abençoe. Deus abençoe. Até o próximo ReinoCast. Junto conosco. Valeu.